Sejam todas, todos bem-vindos ao quarto webinário, que encerrará a segunda série de encontros de cultura e saúde. Esse evento tem o apoio da Coordenação Geral de Documentação e Informação, da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde e do Centro Cultural do Ministério da Saúde. O pano de fundo de todos os encontros dessa segunda série tem sido como a antropologia pode nos ajudar a pensar o SUS hoje. Nisso, ressalta-se a relevância de ter um sistema único e universal de saúde para minimizar os efeitos nocivos de tantas doenças que assolam grande parte da população brasileira, principalmente aqueles que estão à margem da sociedade. Ao longo dos encontros dessa série, tivemos a oportunidade de ouvir conceitos e constatações que irrigaram nossas reflexões diante de temas como: qual é o nosso entendimento sobre o planeta e seus complexos sistemas plurais? Qual a importância das relações que estabelecemos com aquele, aquela, aquilo que não sou eu ou nas quais estamos inseridos? Discutimos também o legado do Plano Nacional de Vacinação e o atual demérito em relação aos seus benefícios. Um diálogo que, por sinal, foi inevitavelmente sequestrado pelo momento pandêmico que atravessamos. E aqui quero expressar meu lamento pelas mais de 600 mil vidas perdidas e me solidarizar com aqueles que sofrem pela perda de seus entes queridos. No encontro passado, ao abordarmos a beleza da cultura cigana e suas dificuldades diante das necessidades do atendimento médico e de outros serviços assistenciais, jogamos os holofotes para o tema das minorias sociais, marginalizadas, excluídas e propositalmente ignoradas, evidenciando a gravidade da falta de entendimento de uma realidade diferentemente daquela da qual estamos habituados. O convite que hoje se faz é refletirmos sobre a democratização da saúde na trajetória do SUS. E ao apresentarmos esse tema, é praticamente inevitável de não lembrarmos dos princípios que balizam a Constituição da Organização Mundial de Saúde. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a mera ausência de doença ou enfermidade. Lembramos também das palavras proferidas pelo médico sanitarista Sérgio Arouca, que afirmou na 8ª Conferência de Saúde de 1986. Democracia é saúde, e saúde não é a ausência de doença. É bem-estar físico, social, afetivo e ausência do medo. E para irrigar nossas reflexões sobre esse assunto, convidamos a professora Ângela Donini, que é professora associada do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, e a professora Valéria Wilk, também professora associada do Departamento de Filosofia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e doutora em Ciência da Informação pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia da Universidade Federal Fluminense. E é com grande, enorme alegria e imensa satisfação que eu, Edson Mendes, servidor público federal do Ministério da Saúde, lotado no Centro Cultural do Ministério da Saúde, formado em Gestão da Inovação pela Universidade de São Paulo e licenciando em Filosofia pela querida Unirio, que estou aqui para ouvir, aprender e mediar esse maravilhoso encontro. Assim sendo, passo a palavra para a professora Ângela Donini. Obrigada, Edson. É uma alegria estar aqui com a Valéria, muita admiração e feliz também de estarmos compondo essa conversa a partir, né, dessa experiência também do curso de Filosofia da Unirio, que é um curso que dialoga, né, a filosofia com a cultura brasileira, e como essa jornada que vocês vêm fazendo, né, tem a ver com cultura e saúde. Eu acho que é muito interessante a gente poder trazer as nossas reflexões, enfim, né, para esse espaço.
parabenizar também por essa iniciativa, né, incrível e necessária e urgente, né, de colocar em reflexão o SUS a partir de várias perspectivas, porque eu acho que é justamente por isso, né, que essa experiência ela ganhou força, ganhou corpo e ganhou um processo tão intenso assim na sociedade brasileira, né, a partir do momento em que o deslocamento, né, de uma experiência de que a saúde ficasse restrita à sua relação com a doença ou com o processo de adoecimento, né, para compor um contexto muito maior de implicação da vida, ela produz um deslocamento num momento muito estratégico da nossa, enfim, do último processo de democratização pelo qual o Brasil passou, né? Então, o que eu vou trazer um pouco aqui é a gente pensar como que se constituem essas éticas de cuidado, né, e a produção da saúde a partir de um alinhamento com as singularidades, justamente nessa essa passagem que você traz do Aroca, né, sobre viver sem medo, né, eu acho que o processo que antecedeu a criação do SUS estava muito ligado também aos enfrentamentos no contexto da ditadura militar no Brasil, né, e é o momento em que as vidas estavam, né, ali sob constante medo e ameaça, mas ao mesmo tempo havia um desejo e uma força intensa de mobilização para que outros processos tomassem a cena. Então, de alguma maneira, como fazer essa articulação, né, de um processo político macro, que dele vai decorrer um sistema, talvez o sistema mais importante, mais acessível e mais bem estruturado do mundo, né, o sistema público de saúde mais, enfim, mais estruturado que a gente tem, né, de modelo global, assim, e ao mesmo tempo que dê conta de pensar as singularidades, as especificidades, as territorialidades, as diferentes maneiras, né, de lidar com o que se entende por saúde diante dos diferentes povos que habitam o nosso território. Então, é a partir um pouco dessa pluralidade, né, dessa multiplicidade que eu construo a reflexão para a gente pensar sobre os desafios em torno, né, do enfrentamento que nós temos no momento atual, né, diante da crise que o sistema de saúde vem sendo lançado, e como, então, compor com as questões coletivas de base comunitária, como articuladores centrais, né, de um processo tanto de criação como de resistência. E aí a gente não pode, então, né, deixar de pensar que o SUS é parte desse processo da construção de uma ética de cuidado de proporções coletivas e que teve enraizamentos comunitários. Então, aquele momento, e aí a gente se conecta, né, não tem também como não nos conectarmos com os anos 80, com o que antecedeu, né, a criação do SUS, com o que antecedeu a Assembleia Nacional Constituinte, né, que viabilizou a organização do sistema, porque justamente é o momento em que havia uma grande mobilização, uma intensa mobilização dos movimentos sociais no Brasil, e essa questão, eu considero para o nosso debate hoje aqui, que ela foi chave, né, na maneira de investir num outro sentido para a saúde pública, para as concepções de saúde e para o engajamento comunitário e para a participação coletiva. Então, a criação de todos os mecanismos capazes, né, de articular a escuta, né, a escuta coletiva, a escuta comunitária, ela vem a partir da estruturação de uma proposta que ela em si está vinculada a um processo democrático, né? E isso exige engajamento, exige articulação e exigiu também a implicação dos profissionais de saúde em relação à percepção de que outros movimentos sociais, né, que estavam ali naquele solo tecendo suas batalhas, tinham demandas específicas e também tinham contribuições específicas para o desenho desse sistema, né? Então, acho que esse momento de articular o processo do Sistema Único de Saúde com a participação dos movimentos sociais faz com que o SUS tenha, né, o seu nascimento num lugar extremamente estratégico de luta. Eita, tô com um problema aqui, só um segundo, gente. Okay. A gente espera um pouquinho. São as coisas que acontecem. São essas coisas da nova rotina na qual a gente está submetido, né, por conta dessa virada de chave que o mundo deu. Uhum.
Chave essa Sim. que fomos nós, né, que acabamos forjando, né, eu acho que é muito isso, nós fomos forjando uma chave e talvez sem perceber ou de uma maneira perceptível mesmo, mas aí depois botamos no mundo, enfiamos essa chave no mundo, giramos e agora estamos num outro painel. Sim. Desculpa, gente. Nada, que é isso. Rapaz, Tá bom, sem problema. Pode retomar. Bem, enfim, então, né, eu acho que tem essa questão, né, de que eu estou trazendo esse ponto de partida, né, como um momento específico da nossa história recente e como que ele articulou um conjunto de estratégias, ativismos e tecnologias de cuidado para que essa estrutura de sistema universal ele fosse sonhado e pouco a pouco implementado. Então a gente tem uma trajetória que não dá para desconectar, né, as lutas de maneira pensar que as lutas foram isoladas, porque o momento e a capacidade de articulação, de enfrentar o medo, né, e de fazer uma outra realidade para o processo de democratização no Brasil, ela estava necessariamente implicada. E aí eu acho que começava a se anunciar justamente, né, a ruptura com uma lógica da relação de que os espaços de saúde são espaços para tratar doenças, e aí nós ganhamos com isso, né, uma problematização que, ao longo, né, dos processos que seguiram a organização do SUS, eles também contribuíram para o enfrentamento de estigmas ligados a inúmeras questões que moralmente, né, as pessoas são afetadas no nosso cotidiano. Então, essa ampliação de articulações, ela trouxe muito mais do que uma abordagem direta sobre tratamento, e ela expandiu para questões de promoção e de prevenção, mas também para uma grande luta política de associação com movimentos sociais que estão historicamente lutando contra estigmas, né, diferentes grupos populacionais que são afetados pelos estigmas todos. E aí, então, né, a compreensão de saúde, ela passa justamente por um processo múltiplo e abrangente, e que também reconheceu conhecimentos de diferentes povos que habitam o nosso território, né. Por outro lado, é óbvio que nesse mesmo período, né, a gente vinha já numa chegada de uma voracidade, de uma estratégia capitalística que aterrissou no mesmo período, né, no Brasil, e com isso a própria implementação do Sistema Único de Saúde, ela atravessou, né, todas essas questões que o processo capitalístico em curso ele vem trazendo para a nossa sociedade, né. Mas mesmo assim, né, com toda essa pressão forte, terrível, né, com toda a desvalorização que o sistema vem vivenciando, nós vemos nitidamente agora o quanto que a viabilização do processo de vacinação que ocorreu no Brasil, ela é totalmente vinculada à capacidade que o SUS tem, né, de oferecer estratégias de base comunitária para atenção e para a efetividade disso, né, e aí a gente vê, nós, embora tenhamos começado mais tardiamente o processo de vacinação, rapidamente foi possível que uma população acessasse, justamente porque nós temos o SUS, né, eu acho que é algo que cada dia mais os discursos de desvalorização vão tentando blindar, mas nós não podemos nos esquecer disso, né. E aí eu acho que a problematização que eu trago também um pouco é essa, né, a experiência dos ativismos e da base comunitária como ponto de partida para o SUS, né, se a gente tinha esse lançar das diretrizes para a construção de um sistema descentralizado e único em 86, né, a partir da 8ª conferência, é nesse momento que a saúde começa a ser vista também como um dever do Estado, né, e a configuração da oferta de atenção e da estrutura, ela muda, né, mas a gente teve o quê? Um intenso debate, né, mais de 4.000 pessoas ali engajadas, atuando, 135 grupos de trabalhos, né, investidos nessa construção, e é óbvio que disso também vieram as contribuições a partir das mobilizações descentralizadas, né? Elas foram, a galera que estava ali na conferência representando já tinha feito processos de escuta numa articulação mais descentralizada. Então, quando culmina esse momento, já é um momento que vem de uma escuta intensa, né, de várias experiências e do modo de construir um sistema que ele foi todo traçado, né, enfim, numa mobilização coletiva mesmo. Eu acho que essa talvez seja a diferença para a gente refletir agora, né, o que seria, de novo, reposicionar
né, a existência de um sistema único de saúde a partir de um processo de escuta, de interação e integração com as bases comunitárias, né. E aí, com isso, eu acho que os caminhos da reforma sanitária, né, eles vão se entrelaçar com os caminhos da constituição dos movimentos sociais organizados no Brasil a partir dos anos 80. Tem alguns movimentos que eles já estavam, né, se mobilizando muito nos anos 70, eles foram muito estratégicos, né, o movimento estudantil, o movimento sindical, e aí nós vamos ter o movimento negro unificado, né, o papel do movimento negro unificado muito estratégico para esse momento da democratização, e depois todo o processo também dos movimentos LGBTQIA+, e as estratégias de ativismo que foram se articulando. E aí, assim, nesse momento atual, né, que nós temos uma nova face de exploração neoliberal, que vem construindo visões distorcidas e estigmatizantes sobre o SUS, eu vejo como urgência nós convocarmos esse saber, né, do cuidado coletivo e da percepção do que é a estratégia de enfrentar o medo, do que é a estratégia de pensar a saúde para além de buscar num momento de adoecimento, que talvez seja, diante de todos os esfacelamentos sociais que nós temos vivido, as coisas caminham junto, né? Não dá para separar a crise que a gente está vivendo dos sentidos da vida, o contexto de abuso da vida perpetrado por essa dinâmica, né? Por mais essa investida, né, liberal que traz consequências devastadoras sobre o trabalho, emprego e renda, do quanto que isso também acaba sendo, um dos vetores disso acaba sendo a descrença numa concepção de saúde mais integral. Então, talvez nós temos que reposicionar novamente, assim, nossas bússolas em torno, né, do pensamento sobre saúde e colocar nossa escuta, assim, numa interação com as experiências que são, né, que se articulam justamente a partir dos movimentos sociais. E também problematizar, em alguma medida, o quanto que talvez as organizações de classe, né, as estruturas ligadas aos trabalhadores da saúde, talvez seja um momento urgente em que essas alianças possam ser feitas com os movimentos sociais, né? Talvez tenha que acontecer uma nova articulação para repensar a saúde e colocar a saúde no centro das batalhas, né? Essa saúde compreendida de maneira mais ampliada, né? De que ela seja também o centro da batalha, de que ela não seja apenas algo a ser consumido, porque por conta também dessa maneira de investir, né, no jeito como a vida lida com as coisas todas, a saúde foi convertida num produto, né, e a educação também vem sendo convertida num produto. Então, com isso, eu acho que nós temos aí, né, algo para enfrentar que é imenso, mas também a vontade de enfrentar esse mecanismo, né, de abuso também é imensa. Então, eu só vou trazendo aqui mesmo algumas contribuições que têm a ver, né, com talvez reposicionar novamente o diálogo e pensar naquele momento lá o quanto que os trabalhadores de saúde, o quanto que a luta dos trabalhadores da saúde se somou à luta de outros movimentos sociais para repensar na sociedade brasileira o que um processo de democratização pode trazer em relação, né, à construção de um sistema único de saúde, né? E o que essas tramas do capital vêm causando ao projeto do SUS, né, em cada uma das suas frentes, e como enfrentá-las, né? E aí eu acho que tem justamente essa investida na mudança de paradigma, né, em relação à abordagem integral, né, é um investimento que põe abaixo, né, um conjunto de estratégias, a questão das populações, dos grupos, das especificidades, né, a construção da promoção da saúde atravessando as questões estruturantes da nossa sociedade, as questões raciais, as questões de gênero, as inequidades, né, ligadas à renda, enfim, as questões de classe, e a questão de uma reforma administrativa e financeira também. Eu acho que tudo isso, né, são processos que nós temos que revisitar, né, para pensar de novo, colocar o conceito de saúde de maneira ampliada no centro das lutas no tempo presente, né. Eu acho que essas foram as reivindicações que foram articuladas naquele momento, e elas precisam, né, estar ativas, né. A Constituição de 88, ela consolidou, né, essa possibilidade de que o SUS tivesse, né, um rumo estruturado dentro justamente dessa, né, das bases, né, ligadas às conferências, e com a existência dos conselhos, e aí os conselhos são espaços, né, também equilibrados em termos de participação, de contribuição entre gestores, trabalhadores e movimentos sociais,
mas talvez nós tenhamos que pensar como a relação dos conselhos com a sociedade, com as comunidades, ela se dá, que tipo de diálogo a saúde está estabelecendo hoje, né, com a população. A gente não pode esquecer de que essa conferência, né, a 8ª conferência, que foi a de 86, ela foi a primeira conferência que foi aberta à população brasileira. Então, assim, talvez a gente tenha que pensar esse movimento de abertura, como fazê-lo agora, né? Porque foi colocado em discussão e em debate, né, na sociedade tudo que antecedeu o processo, nas conferências estaduais e municipais, fez com que as pessoas pudessem percorrer nas suas vidas as reflexões sobre a questão da saúde, né? Então, essa lógica da participação popular, não sei se o modelo dos conselhos, ou a maneira como os conselhos estão investidos também de representações com interesses ligados às estratégias capitalísticas, né, às estratégias de desmobilização do SUS, eles estão comprometendo justamente essa articulação, né? E aí é óbvio que desde o início o tema da participação popular foi o tema central, né? E acho que hoje nós percebemos nitidamente que no espaço social, assim, na sociedade brasileira, existe uma produção de um discurso, né, de desvalorizar o SUS e de hipersignificar os sentidos dos planos de saúde, né? E aí a gente vai colocando por água abaixo todo o entendimento para além, né, de consumo de um serviço, de ir até um local para consumir um serviço. Então, essa restrição em relação a esse diálogo coletivo, vejo como uma urgência de debate, né? Nós temos, né, a partir de 2016, aquela questão da emenda constitucional que congelou o investimento, né, da saúde até 2036. Essas restrições têm impactado radicalmente e fazem parte também, né, de um grande, enfim, dessa desmobilização que produz desfinanciamento e que fragiliza o SUS, né? E aí eu vejo que, né, como chave a gente pensar como ressignificar a participação social, como trazer a participação social, né, para o centro da questão da saúde pública no Brasil e como trazer também a questão da saúde como centro das nossas lutas, né? E aí, enfim, essa provocação, né, de quem está no quem estão nos conselhos municipais, nos conselhos estaduais, como estão os movimentos sociais pela saúde pública no Brasil, como que foi esse percurso dos anos 70 até agora, né, como se faz essa resistência frente à ofensiva neoliberal. E aí a gente tem esse cenário de restrição do papel do Estado também, né, cada vez mais uma mudança de concepção, o que produz mais brechas para a voracidade do mercado, né? E aí a gente tem que pensar o que é possível organizar diante dessa investida do mercado, né? E pensar justamente que essas lutas sociais e trabalhistas dos anos 70 e 80, elas foram essenciais, né, para um sistema inclusivo. E hoje nós temos um contexto de precarização e privatização que deixa novamente parcelas imensas da população sem acesso, né? Então, todo projeto de equidade, ele também fica aí sucumbindo, né? Enfim, eu acho que são pontos para a gente debater. E aí, né, no desafio do presente, né, colocar a centralidade da força vital na capacidade de mobilização, né, colocar em debate o corporativismo das classes profissionais, o corporativismo da classe médica, né, e pensar por que nós devemos acreditar no SUS. Porque essa descrença numa gestão participativa, essa descrença num projeto que transcende, né, um lugar de saúde muito limitado, eu acho que ela é um espelho de um adoecimento mais profundo da sociedade, né, que tem a ver com todas essas crises geradas pela destruição da vida em todos os seus sentidos aí dentro desses projetos devastador. Então, nós temos, né, enfim, alguns lugares que a gente já sabe que são possíveis de atuar, né? Enfim, por exemplo, a politização dos conselhos municipais e estaduais, enfim, como enfrentar isso, né? E aí nós temos um ativismo na cena no Brasil hoje que é um ativismo que ele transborda inúmeras experiências, né? Ele não tá, tem muitas maneiras de fazer ativismo que estão extremamente desconectadas de uma ação hiperinstitucional, né? São grupos, são coletivos, né? São
pessoas que se associam. Nós vemos as respostas à pandemia de Covid que as bases comunitárias desenharam, elas têm tudo a ver com a experiência que a vida está lidando no seu território. Então, talvez, né, voltar para as experiências dos territórios e tentar pensar o quanto que o SUS, né, na sua prática, nas suas articulações, ele se distanciou, né, dessa relação, e o quanto que essa relação talvez seja a estratégia mais vital, né? Muitas das pessoas que fizeram seus enfrentamentos a partir de estratégias que as próprias comunidades criaram não têm acesso, ou têm muito pouco acesso, né, aos equipamentos do SUS. Então, tentar buscar essa aliança e essa associação. E aí eu vejo que esses ativismos autônomos, liderados por mulheres, por pessoas LGBTQIA+, os ativismos indígenas, eles estão ensinando a gente a fazer, né, a ação de luta de outra maneira, né? E aí talvez seja um caminho também para a gente pensar nesse sentido de colocar a saúde no centro. Mas pensar também que essa luta não é simples, né, que o embate de força é terrível, mas nós temos aqui um desafio para tecer esse lugar comunitário que está colocado, né, como uma batalha, e aí talvez seja essa uma questão, né, de que a gente tenha que aprofundar no SUS. Por exemplo, os agentes comunitários, né, sempre foram a corda o lado mais frágil da corda, e os médicos sempre estiveram no lado mais forte, né? Então, isso já é um espelho também de como que a base comunitária nunca foi suficientemente, talvez, investida, e que a gente tenha que, talvez, colocar, né, a nossa mirada para esse lugar e pensar como reposicionar essas relações. Bom, acho que esses eram os pontos que eu queria trazer, assim, de mais para mim, que são questões muito intensas para a gente poder ter um debate, né, e que eles estão totalmente ligados à questão dos ativismos, dos movimentos sociais e de pensar o lugar comunitário, né. E aí eu agradeço por estar aqui, enfim, a gente segue na conversa. Nós é que agradecemos, Ângela, pela fala maravilhosa, assim, eu acabo sendo suspeito de falar, né? Prefiro não falar muito. Vou passar a palavra direto para a professora Valéria. Valéria, fique à vontade. Ok. Bom, boa tarde, bom dia, boa noite, né, a quem está vendo ou verá essa nossa fala, essa nossa conversa. Em primeiro lugar, eu agradeço, né, ao Centro Cultural do Ministério da Saúde, para participar, o convite para participar desses encontros de cultura e saúde, e nessa mesa, especialmente com a Ângela, né, companheira de departamento de filosofia da universidade. E nessa mesa, né, a gente, dentro dessa ideia geral da importância da antropologia, nós membros de um departamento de filosofia, aqui eu gostaria de apresentar ou colocar alguns pontos a partir de uma sub-área da própria filosofia, que é chamada antropologia filosófica, né, que em última instância é aquela que pensa o ser humano. Quem é o ser humano, né? O SUS, ele é uma política pública, sim, vitoriosa, né, apesar de todos os ataques, né, uma política pública, acho que do Estado brasileiro, e o Estado aí visto de uma maneira mais ampla possível, né, como aquele que reúne diferentes esferas de governo, diferentes agentes políticos, individuais e coletivos, diferentes movimentos sociais, né? E o SUS, ele é, acho que, uma política nesse sentido vitoriosa, porque ele trabalha a partir das suas diretrizes, né? Sim, né? E ele se acha ainda, né, em fase de implantação, né? Em meio aos embates cotidianos que a gente tem no país, com toda uma lógica hegemônica ainda, e ainda presente, né, uma lógica que a gente pode chamar de médico, privatista, fragmentada, que marca historicamente a sociedade brasileira, né, o país, né, a compreensão de saúde no país, né. E nessa mesa que eu vou enfatizar muito algo que fundamenta a saúde
como um direito. Né? Porque esse direito sempre é um direito de alguém. Né? E quando a gente olha para esse fato, retrospectivamente, a gente acompanha a construção da ideia daquilo que alguns teóricos chamam de sucessivas gerações de direitos, iniciados lá na Inglaterra, no século XVII, né, no que a gente chama de sociedade moderna, com os primeiros chamados direitos civis e políticos, que visavam as diferentes possibilidade de proteção da autonomia individual, e a esses direitos sociais seguem-se outros, ou seguiram-se outros, né, sociais, econômicos, e pouco a pouco outros tipos de direitos foram sendo acrescentados, né, como direito ao pluralismo, mais recentemente o direito à informação, o direito à bioética, né, então, por mais que haja diferentes entendimentos do que seriam e como seriam essas gerações sucessivas de direitos humanos, né, é indiscutível que está na base dessas gerações, dessas compreensões, um determinado entendimento do que vem a ser humano, né, um ser humano autônomo, que porta direitos e deveres, e que tem direito e que tem deveres também para a sua comunidade. Obviamente, isso surge num contexto de colonização, né, do primeiro surto de colonização europeia, né, os europeus foram os agentes de colonização, né, ainda dentro de uma visão racialista, né? Se a gente pega, por exemplo, as bases do pensamento decolonial, as obras do Quijano, do Mignolo, mostram para esta compreensão da Europa que dos europeus que passam a se ver como europeus, diferente daqueles povos que eles encontraram, especialmente nas Américas, né? Dessas Américas, né, fez parte todo um território que hoje nós conhecemos como Brasil, né? Mas nesse longo processo de colonização, o Brasil não era Brasil, o Brasil era uma colônia, o Brasil era uma colônia que seguia uma pauta de desenvolvimento, né, uma pauta racialista de compreensão do que é o ser humano, né, que estabelece hierarquizações entre o europeu e aquele que não é o europeu, entre o homem europeu e a mulher europeia, entre o homem europeu e aqueles homens que não são europeus, e lá no final da fila, a mulher que não é europeia. Então, há todo uma constituição de uma compreensão de sociedade, sim, né, e de ser humano, e acho que ao longo desses séculos, depois, ao longo do processo de descolonização, no que tange a nós aqui no Brasil, nós somos hoje herdeiros de uma colonialidade que foi assentada, que assentou hierarquicamente a diferenciação entre as pessoas, entre os grupos, e justamente quando a gente olha para a saúde, nós olhamos para a saúde, nós olhamos para trás e nós recuperamos, nós podemos olhar todo esse processo que vai até a implantação do SUS, a aprovação e a implantação do SUS, os embates, as dificuldades que nós temos que viver no país em bases que foram construídas a partir de uma colonização e depois de uma colonialidade instaurada aqui, né, que hierarquiza, diferencia, que estrutura-se, uma sociedade que se estrutura em cima de um racismo estrutural, né, que a gente hoje entende assim, a partir de dificuldades e até assassinatos epistêmicos e culturais, como disse o Ailton Krenak, o fim do mundo para alguns povos que aqui viviam, nesse território que hoje nós assumimos como Brasil, o fim do mundo chegou no século XVI, através de varíola,
através dos bacamartes, né? Através de um processo de escravização, né? E nós hoje vivemos nos embates desse tipo de contexto que gerou a sociedade brasileira, né? Então, se por um lado eu falo, olha, o ser humano que foi construído na Europa a partir do século XVII é um ser humano visto como autônomo, como aquele que constrói a comunidade política, que porta direitos e deveres, né? E que o Estado deve proteger, deve garantir determinados direitos, né? Nós, na herança disso, num país colonial, colonizado, em que vigora ainda traços fortíssimos da colonialidade, quando nós olhamos para a saúde, a gente recupera toda essa história. A saúde, ela se torna quase como uma lente a partir da qual nós podemos ver a dificuldade de instaurar, né, essa compreensão de ser humano como portador de direitos e deveres, de um Estado que deve assegurar, garantir esses direitos para a população no seu todo, e não apenas para grupos, né? E uma compreensão de saúde, em primeiro lugar, como eu falei, privatista, hospitalocêntrica, que vai pouco a pouco sendo construída, né? E sendo combatida também, né? Combatida por quem? Pela participação popular. As primeiras caixas de assistência e previdência, né, que estão lá na origem de um sistema previdenciário de saúde, né, que a gente vê hoje como o SUS, né, ela, lá de 1923, quando Eloy Chaves a apresenta, né, faz ser aprovada, ela vem a reboque das grandes lutas trabalhistas e greves de 1917 e 1919, que nós conhecemos muito pouco, né, porque vigora na nossa tradição brasileira aquela ideia, né, de um povo pacífico, que não luta, que não participa, né, quando a gente sabe que essa história desse país que reconhecemos como Brasil é recheada de movimentos de resistência, de movimentos populares, uns com maior escopo elitista, outros nem tanto, né? E é justamente esses embates no final da década de 20, da década de 10, que vai gerar toda uma reflexão sobre a importância de uma preocupação social, obviamente orientada pelo capital, né? Não porque a questão é a saúde do trabalhador, e como isso vigora até o SUS a ser criado, porque dentro desse modelo privatista, hospitalocêntrico, fragmentado, episódico, sem atenção à saúde primária, né, de uma maneira mais ampla, integral, né, de uma maneira integral. Como é que era feito? Né? Quem podia ser tratado? Os que tinham dinheiro para pagar, né? Com essas CAPs, né? Aqueles trabalhadores que estavam dentro do trabalho formal. Quem estava fora disso, ou morre na esquina, ou apela para as benzendeiras, né? Ou apela para filantropia. Então, as Santa Casas, por exemplo, de misericórdia. Então, a gente vê, né, a partir desse modelo de saúde presente no país, a dificuldade que é alcançar a compreensão, e mais que alcançar a compreensão, realizar a compreensão de pessoas dotadas de direitos e de deveres também. Né? E o Estado tendo que garantir esses direitos.
Então, a gente vê a dificuldade disso. E quando a gente vai de CAPES para depois IAPES, a época de Getúlio Vargas, até a construção nos anos 60, né, 66, um grande marco, agora eu não me recordo, né, mas do INPS, depois do INAMPS, né, o que a gente vê? Sempre uma saúde voltada para o trabalhador que está no sistema formal, né? Então, ele paga, desde as CAPES dos anos 20, uma quantia, o empregador entra com um tanto, e depois, quando tudo isso é unificado, né, no INPS, tudo mais, o Estado entra como gestor, então a gente pode falar de uma situação tripartite, mas ainda 40, sei lá, mais de 50% está fora desse atendimento, né? Quando a gente pensa no INAMPS, né, por exemplo, nas diretrizes, né, então a verba pública vai financiar hospitais privados, e aí você começa a perceber como é que vai minguando a construção pelo Estado de centros de atendimento para a população. Então, credencia-se hospitais, credencia-se serviços e paga-se por esses serviços. E eu lembro, na década de 80, quando eu estava em plena atuação pelas diretas já, depois pela democratização social, eu lembro de grandes manchetes nos jornais, dos grandes escândalos ligados à saúde e à previdência, né, a previdência falida, a saúde falida. Por quê? Porque o dinheiro ia para pagar consultas que não aconteceram, internações que não aconteceram, e depois esses hospitais descredenciam-se da rede pública e, né, o sistema público de saúde fica esquadado, literalmente. Então, assim, mas isso é fruto do quê? Fruto de uma hegemonia, de um modo de entender a saúde, como eu falei, esse modelo privatista, hospitalocêntrico, centrado em especialistas, e que revela toda a dificuldade da sociedade brasileira em lidar com esse cidadão de direitos, né, que a Revolução Francesa consagra para o homem, aí o homem mesmo, porque Olympe de Gouges, ela escreve, se não me engano, em 1791, os direitos da mulher e da cidadã, né? Por quê? Por que ela tem que escrever isso? Porque toda aquela movimentação feminina nos clubes femininos, das mulheres que foram à luta pela Revolução Francesa, os clubes foram fechados. Olympe de Gouges acaba guilhotinada, né? Então, assim, como isso é difícil também, ampliar o atendimento para outras camadas que fugiam a esse escopo ocidental, né? Eurocentrado e centrado no homem, literalmente no homem. E a gente vê essas dificuldades acontecerem no Brasil, né? E não apenas no homem, mas a mulher, não apenas na elite, mas aí nos demais povos, e mais recentemente, né, as últimas determinações a partir de 2006 já começa a ter a compreensão da saúde indígena, né, mas como isso também é difícil, esse atendimento aos indígenas, né, e às minorias, né? Então, as últimas normatizações voltadas para o atendimento das pessoas, por exemplo, que sofrem violência doméstica, que não é só a mulher. As pessoas que sofrem a violência doméstica e a mulher, isso é muito recente. Então, o SUS ele traz toda uma outra compreensão que transforma a saúde em direito, né? E que, dentro do Brasil, apresenta uma outra ideia que vai se contrapor a esse modelo hegemônico,
né? A partir das diretrizes, né, daquelas grandes diretrizes, né, de universalidade de acesso, de integralidade de assistência, de preservação da autonomia das pessoas no atendimento, no direito à informação e, sobretudo, na participação da comunidade. Né? A 8ª Conferência de Saúde, o que ela traz de novo, e é ali que o relatório sai, o relatório que depois vai dar na Lei 8080, né, e depois nas leis orgânicas, o que é a novidade? É a participação social, porque, como a Ângela disse, a gente estava numa efervescência de processo de democratização da sociedade, num outro momento, né? E como a gente hoje vive no contrapé da contra-revolução das elites, que é justamente essa faceta do neoliberalismo, que é tirar direitos, que é colocar sobre os ombros das pessoas, né, aquilo que ela deve ter. Se ela quer ter saúde, que pague. Né? Porque, como disse Margaret Thatcher, não há sociedade, só há o indivíduo. Então, nós estamos justamente agora no contrapé daquele processo que criou o SUS no Brasil. Né? E o SUS ele é uma política vitoriosa, mas assim, muito recente, porque implica lutar contra essa colonialidade que hierarquiza a sociedade, né, que hierarquiza pessoas, que hierarquiza grupos, racialista, porque a sociedade brasileira é estruturalmente racialista, então implica uma outra concepção, né, porque todos têm direito, né, todos têm acesso, direito de atendimento e direito de participação nos conselhos. Né? Então, se esses conselhos foram construídos assim, no bojo de uma grande alegria, né, de uma grande alegria que fez com que a gente vencesse o medo, hoje a gente está no contrapé desse processo. Mas o SUS está aí de pé, né, nos embates. Sempre, para mim sempre é muito difícil, porque eu vi o que aconteceu. Peço um minutinho para recuperação. E hoje nós estamos no contrapé, mas a gente está aí, porque as normas estão sendo votadas. Né? Os agentes de saúde estão lá. Hoje você tem toda uma esfera, uma divisão, né, de esferas de poder que precisam realizar. Hoje a gente tem uma estrutura que foi interiorizada pouco a pouco, conforme a capacidade instalada dos lugares, mas com a necessidade de apoio aos municípios, para que eles realizam, né? E com a necessidade de participação das pessoas. Então, assim, por mais que hoje esteja difícil, porque a gente está nesse contrapé mundial da revolta das elites, ou na contra-revolução das elites, a gente vê todo um novo ativismo sendo construído, de base, por baixo. Agora, a grande questão acho que realizar uma das diretrizes do SUS, que é da informação da pessoa, as pessoas, tanto sobre qual é o seu atendimento, mas também as informações dos serviços prestados. Né? Por quê? Agora, isso é uma luta de formiguinha. SUS é de 88, né, a Constituição Federal é de 88, a 8ª, se não me engano, é no 93, né, que foi a época do governo Itamar, depois do impeachment do Collor. Né? E a gente está nessa luta ainda, para realizar uma sociedade de direitos e de deveres também.
né? Mas de direitos, direitos que sejam assegurados a todo cidadão e a todo cidadã, a toda cidadã brasileira, né? E cidadã e cidadão dentro desse espectro também que a LGBTQIA+ nos apresenta, né? Das minorias, sejam elas ciganas, sejam elas outras, né? As diferenças, etnias indígenas que têm direito, né? Então, então a gente vive hoje na dificuldade de realizar essa compreensão, mas pouco a pouco o SUS está conseguindo. E os embates que nós vemos no SUS são os embates que a gente vê na sociedade brasileira como um todo, né? De se descolonizar dessa colonialidade e de realizar uma outra sociedade brasileira que atenda a todos os cidadãos daqui. Porque ele serve muito, né? Serve muito até para pastiche de filósofo que sempre marreta, fala mal do estado do SUS e que vem para lá, para cá e tem atendimento gratuito. Foi atendido pelo SUS. Né? Então, acho que esse momento da pandemia, ele nos mostra também que talvez está ficando um pouco claro para as pessoas a importância do SUS. Boa parte da população é vacinada. Por quê? Por causa de uma competência instalada de anos. Né? Então, é uma luta diária para falar e para defender o SUS e que pese toda a dificuldade, mas está aí, as normas estão aí, e a gente está na luta. Acho que eu termino aqui a minha fala, né, mostrando que essa luta é nossa, continua sendo nossa, como foi nos anos 80, né, realizar uma outra sociedade. E eu finalizo aqui. Valéria, é difícil não se emocionar com a sua fala, difícil não interiorizar cada pensamento, cada reflexão. Agradeço essa irrigação nos nossos pensamentos, nos nossos conceitos, na nossa posição social tão importante. E nessa irrigação, né, a gente possa buscar atitudes e forças para realmente reivindicar a nossa participação, ter a consciência de que precisamos, podemos, precisamos e temos o direito de participar. E é isso. Aos moldes de movimentos anteriores, a participação, mais do que importante, ela é extremamente relevante. Esses projetos saem do papel como o SUS saiu, e saiu tão bem consolidado. E resiste até hoje, apesar de todo o sucateamento, apesar de todo o enfrentamento diário que ele é obrigado a assumir e a vencer para poder beneficiar grande parte da população. Beneficiar minimamente grande parte da população. Eu tenho uma pergunta, mas antes, quebrando o protocolo dos outros encontros, eu quero convidar também para participar da mesa duas queridas que coordenam esse projeto de encontros comigo, que é a doutora Rosa Amélia e a doutora Hildenir, que estamos juntos nesse projeto maravilhoso. Trazer de volta à mesa também a professora Ângela, para que a gente possa conversar um pouco mais, para que elas se sintam também à vontade de fazer algum questionamento, de fazer uma pergunta. Mas eu queria iniciar com uma pergunta, tentando linkar dois pontos, fazendo recorte e linkando dois pontos das duas falas que
foram apresentadas. Uma expressão que me chamou muita atenção na fala da professora Ângela foi a articulação de escutar. E na fala da professora Valéria foi a informação do atendimento, a informação dos serviços prestados. E aqui, usando o chapéu de licenciando de filosofia, não podia deixar de puxar um pouco o peixe para a minha brasa, eu sei o quanto, ou melhor, estou aprendendo o quanto é importante a escuta, o quanto é importante a linguagem. E eu queria fazer a seguinte pergunta. Como transformar a linguagem e mudar o ouvido do corpo de saúde brasileiro, e o que eu entendo como corpo de saúde aqui são os médicos, os técnicos, enfim, os profissionais de saúde, os associados. Como transformar a linguagem e mudar a audição destes para que estes possam entender, ouvir os gritos de grande parte da população brasileira. Fiquem à vontade. Oi, vou comentar aqui. Então, uma alegria estar aqui com a Edenei, com a Rosa Amélia. Parabéns também a vocês por toda essa iniciativa. Acho que tem um duplo, né? De mão dupla essa ação. Tem uma questão que seria justamente aquilo que eu acho que eu trouxe, que é no centro das questões da mobilização social, a saúde ser pauta, ser uma questão, e ser uma questão a partir dessa perspectiva, e não a partir apenas do direito ao consumo, né, de consultas e etc., e exames, mas ser a partir dessa outra perspectiva de uma saúde integral, enfim. E aí, sendo o centro da luta, inevitavelmente a pressão social, ela bate, como aconteceu no processo da epidemia, inicialmente na epidemia de AIDS, né, que as travestis foram lá, né, botaram as suas questões lá na Secretaria de Saúde em São Paulo. A partir dali começou uma intensa mobilização para o Brasil ter acesso, né, aos medicamentos antirretrovirais, enfim, a estruturar uma política que foi a política mais exitosa, né, de enfrentamento à epidemia de AIDS do mundo, a partir de uma intensa participação, mas que houve justamente, né, um movimento social que colocou ali, né, a própria história da luta, né, contra o horror dos manicômios, né, a luta em saúde mental, ela também teve essa via de mão dupla, né, ela teve a implicação forte, né, das pessoas, e teve um engajamento muito, muito estratégico dos profissionais de saúde. Talvez tenha sido a área em que mais os profissionais de saúde se engajaram no ativismo da luta, né, em saúde no Brasil, e também foi algo que aconteceu em outras partes do mundo. Então, a gente tem alguns exemplos. A saúde da mulher também, né, uma iniciativa que historicamente sempre esteve alinhada, ou pelo menos o movimento feminista batalhou muito por algumas pautas, algumas ainda estão bastante distantes de acontecer, mas enfim. Agora, eu acho que, por outro lado, né, a gestão ficou também, esse processo voraz, né, do capital, ele também deixa a descrença para quem está do lado de dentro do serviço, né, ou a perda de energia para batalhar, ou para criar, porque tudo isso tem a ver com criatividade, com criação, né, para você desmontar uma estrutura rígida, que vai só atender emergência, para ela abrir as portas para fazer roda de conversa com a população, e nessas rodas de conversa, pensar o que é que hoje, para essa base comunitária que hoje, essa unidade de saúde que está nesse território, qual que é a urgência dessa população? Isso foi feito ao longo do processo do SUS. Hoje, eu acho que, diante, né, por isso que eu estava tentando conectar, assim, o efeito devastador dessa fase que a gente está vivendo, né, de intensificação do abuso da vida, ela toma todos os espaços. E aí eu acho que é urgente, sim, que dentro dos locais, né, das estruturas de saúde, sejam elas de gestão federal, estadual, municipal,
seja uma gestão de uma UBS, uma gestão de uma unidade, né, especializada num hospital, que aquele processo de criar mecanismos de diálogo, né, de escuta, de reuniões, de trocas, de ouvir e de acolher o que aquela comunidade está trazendo, é urgente. É difícil que os gestores tomem essa decisão, mas eu acho que se essa decisão não for tomada agora, pelo menos por uma parte, alguns gestores estão fazendo isso, nunca deixaram de fazer. Né? Também a gente também tem que reconhecer que tem uma parte dos trabalhadores do SUS que nunca deixaram de agir dessa maneira. Mas a possibilidade de acontecer ações desse tipo, elas ficaram mais restritas. E aí, de novo, é enfrentar um certo medo, né, e uma certa pressão que nos toca. Que eu acho que toca também a nossa área, né, nossa, de universidade pública, né, a questão da própria educação. E aí, criando esses espaços, a aproximação, né, do dentro do serviço com o fora do serviço vai trazer vai ventilar, vai trazer novas ideias, novas possibilidades. É uma situação de reinvenção, né? Acho que não tem muito como. Mas abrir as portas é urgente. As portas estão fechadas. Mesmo que seja uma porta mental, subjetiva. Mas ela não está tão aberta assim. As pessoas não sentem, talvez. E o exemplo do enfrentamento comunitário da pandemia de Covid-19 traz a experiência da sociedade civil agindo de formas incríveis, surpreendentes, que poderia ser uma troca, né? Então, não sei, nós temos aqui uma oportunidade, mas, enfim, esse desafio é também do trabalho de cada equipe, né, de conseguir reconsiderar esse diálogo. Penso um pouco para começar a conversa. Eu queria até fazer uma observação, Ângela, sobre essa fala. Aliás, eu queria agradecer muito a vocês duas. Eu acho que vocês estão trazendo o grande guarda-chuva, né, dessa nossa discussão e dessa nossa tentativa de fazer com que não apenas a técnica seja o foco na formação do profissional de saúde, né, mas a humanidade. Né? Quer dizer, que é o mundo que a gente vive, né? O que a gente pode aprimorar e o que nós não estamos fazendo e que está impactando negativamente a saúde, o funcionamento dos serviços. Né? Mas eu queria me ater a isso que você estava falando, Ângela, que é uma coisa assim, extremamente interessante e que mostra que a dimensão da nossa política, da nossa atuação, ela não é só uma visão da política operacional do serviço, ela é uma visão que transcende a isso, né? Porque em muitos momentos o gestor ele é penalizado por ele agir de uma forma a fazer com que aquele serviço que ele está gerenciando tenha essa postura que você está falando, e isso é o que está se vivendo no momento em relação aos serviços públicos de saúde. Né? Uma dos marcos e das coisas mais nítidas em relação a isso foi a própria epidemia de Covid, em que, apesar da existência do sistema público, todo o foco, né, das autoridades de saúde foi focada em criar leitos de UTI e internação, quando nós temos os agentes comunitários que poderiam estar fazendo aquilo que era necessário efetivamente para a detecção dos casos, para a vigilância, para a educação da população em relação às medidas sanitárias. Né? E isso não foi feito. A gente fez um enfrentamento da pandemia de cabeça para baixo, isso olhando, evidentemente, do ponto de vista sanitário, né? Mas que ele não deixa de refletir esse contra-ataque em relação a toda a concepção que originou o SUS. Né? E eu acho que tem uma coisa que eu gostaria muito de ouvir, o comentário de vocês duas, e que ambas citaram também, que é a questão das várias lutas identitárias que a gente tem nesse momento, bastante potentes, bastante, digamos assim, ricas, né, do ponto de vista de apontar a origem, né? Então, tanto da população negra,
quanto da nossa população indígena, quanto da luta LGBTQIA+. Mas, às vezes, eu fico com a sensação que se criam nichos de lutas que não estão se reunindo para dar conta da complexidade dos ataques que são perpetrados contra contra cada uma dessas, digamos, desses nichos, né? Então, você falou disso muito bem, Ângela, a percepção por um determinado grupo de um problema, a união das pessoas que estão passando por aquele problema e a sua luta, né? Mas se a gente olhar o que houve na 8ª conferência e todas as lutas identitárias agora, eu acho que falta a noção de que isso tem que se juntar numa luta única. E aí eu fico me perguntando como é que a gente conseguirá chegar a isso sem que seja uma luta política efetiva, né? Não que as lutas identitárias não sejam importantes, elas são muito importantes, são fundamentais e estão defendendo e conseguindo muitas vitórias em vários aspectos achei muito interessante a contra-revolução das elites, né? Nunca tinha me ocorrido isso, mas é isso, né? É um contra-ataque das elites em relação aos avanços que o país vinha conseguindo, né? Então, eu queria que a gente pensasse um pouco sobre isso e que vocês talvez nos trouxessem alguns substratos em relação a isso, porque é tão potente o contra-ataque, né, que eu fico me perguntando como a gente pode criar potência na contra-revolução em relação a tudo isso. Valéria, você quer? Posso começar aqui. Acho que essa é uma das grandes questões hoje. Eu tive recentemente um embate com um querido, né, porque ele veio com um discurso desse, né, assim, falando, né, das pautas identitárias, né, e aí eu vou explicar para ele, olha, o que aconteceu com o Olympe de Gouges no processo revolucionário francês, né, o esquecimento que as mulheres podiam também ter direito à educação, né? Então, a gente vê, por exemplo, Mary Wollstonecraft repetindo aquilo que Cristina de Pizan no século XIV falou, Virginia Woolf em pleno século XX, né? Então, assim, acho que esse é um grande nó que acho que a gente está hoje aqui, né? Acho que as pautas emergem justamente porque elas não foram contempladas, ou esses grupos não se viram contemplados, ou se viram parcamente contemplados durante todo um processo de luta. Certamente, na década de 80, na 8ª conferência, devia ter muitos homossexuais, muitas homossexuais ali, representantes do LGBTQ, que hoje a gente sabe, e a luta que foi para ter a luta que foi para a AIDS, né? Como foi difícil, foi quase que tirada a soquete, né? A questão do atendimento à mulher, muito recentemente, da violência doméstica e as mulheres, tão recente, indígenas tão recentes, quer dizer, esses grupos, nós não nos sentimos contemplados, né? Foi muito mais difícil. Agora, foi um momento privilegiado, que é da década de 80, no processo de construção de um outro mundo, de um outro mundo possível, né? E que tinha-se aquela compreensão de que deveria atender a todos. Acho que talvez a gente só vai recuperar isso, que é para todos. Todos, todes, todas, todos. Entendeu? É a maneira
colocar essas pautas daqueles que não estão, que estão berrando ainda, porque, olha, eu estou aqui, e eu faço parte do todo. E os outros, esse outro lado, esse todo é plural. Gente, o SUS foi feito para isso, para a diversidade, para a pluralidade. Está nas suas diretrizes, né? Então, acho que é ampliar essa nossa compreensão de todos. É todos, todas, todes, né, que fazemos parte. E entender que essas lutas, elas fazem parte de uma luta maior. Talvez esses grupos sejam aqueles que hoje mais berram. Por que as mulheres, e nas suas diferentes vertentes de feminismos, berram? Né? Porque a gente tem que escutar que a cada, não sei, aqui no estado do Rio, eu li uma estatística recente, acho que a 4, 6 horas, praticamente a cada 6 horas tem um estupro. A violência obstétrica, né? A violência obstétrica. Pois é. No entendeu? SUS. Pois é. Entendeu? Então, talvez nós estejamos gritando mais porque parece que a gente malha o ferro, mas parece que a coisa não toma forma. Né? Então, acho que faz parte dessa luta, né? Entender que, por exemplo, as diretrizes do SUS abrem para essa pluralidade, para essa escuta, na hora que houve a municipalização, né, a divisão, e saber que é lá na ponta que a gente vai saber quais são as prioridades, e na gestão para onde vão os recursos, como é que serão aplicados, a partir daquilo que a minha comunidade diz, né? Talvez aí dentro desses próprios conselhos, dentro da própria formação dos profissionais, das profissionais de saúde, dos agentes de saúde, recuperar essa escuta e não agir com aquela coisa de que sabemos tudo, sabemos quem são vocês. Não, vocês não sabem quem somos nós. É recuperar essa escuta e entender que essa escuta faz parte de todos. Do todos, do todos, do todas. Né? Que aqueles que mais estão gritando é onde o calo está mais apertando. Sim, com certeza. Eu queria agradecer, porque eu também estou muito emocionada. E eu gosto muito de emoção. Eu acho que é a partir da emoção e do afeto que a gente constrói outras realidades, né? Então, foi uma aula linda. Queria agradecer a vocês duas e ao Edson, porque, inclusive, foi quem mediou a vinda de vocês, que a nossa série foi presenteada com uma fala necessária, fundamental e importantíssima, né, que vai fazer toda a diferença. Eu queria agradecer profundamente às duas pela aula, pelo tanto que eu aprendi, como eu, inclusive, conheci vocês mais como pessoa e como profissional, e a visão de mundo de vocês me encantou, e achei muito bonita a emoção da Valéria. Valéria, você trouxe como se fosse uma camada que, né, reveste, compõe, como diz Rosamélia, um pano de fundo necessário que a gente estava sem ele, né? Talvez fosse o chão que faltava para a gente compreender tudo isso. E você traz a questão da colonialidade, né? Que a gente sempre tem que pensar nisso, né? O direito, o ser de direito, o homem, a mulher, o ser de direito. Mas qual é esse ser que a gente está falando, né? De quem a gente está falando? É de todos? É de um plural?
ou é de uma elite que está agora se, né, brigando e se esperneando. Então, essa coisa da colonialidade e do mercado sempre foi uma coisa muito provocante. E aí eu venho com alguma coisa que eu vejo o processo de transformação. E eu acho que nós somos, né, a maior, pelo menos algumas, eu e Rosa, somos daqui a geração que viveu, que teve esse privilégio de viver esse processo, né? E nós estávamos atuando no serviço público antes do SUS, né? E estamos vendo a construção do SUS, aquele momento belíssimo, aquele momento que havia esperança, como trouxe a Valéria, havia esperança de mudar o mundo. Agora nós estamos num momento de desesperança, de que nossas promessas foram todas, né, caíram por água abaixo. Agora, existe uma questão que eu acho também que é fundamental, as lutas e esses movimentos recentes, que, digamos assim, que estão aí acontecendo nesses últimos 20 ou 30 anos, e que eu sinto que pode ser uma força motora que, junto com a pandemia, que a pandemia, para mim, trouxe grandes... chocalharam, balançaram o capital e o mercado, porque mostraram muitas faces da experiência humana que é preciso repensar a questão do mercado, onde está. E aí penso também que é um momento da gente recriar, refazer o imaginário social, né? Porque o nosso imaginário social estava tão impregnado que as pessoas só acreditavam na parafernália da saúde, na parafernália da tecnologia dura. Não se entendia como tecnologia refinada a questão dos laços, do afeto, da criação do laço, da compreensão do outro, de você perceber e se abrir para o outro, para entender o mundo do outro. Isso é a maior tecnologia que a saúde pode ter. E, no entanto, o imaginário está impregnado pela força do mercado, essa mão voraz do mercado. Então, eu até pergunto a vocês duas se esse momento, se não tem uma coisa boa, uma dialética nesse momento, porque nós estamos vivendo crises profundas, mas nós estamos sendo provocados a repensar e a reconstruir, reconfigurar, não sei o que, mas a gente não pode voltar depois da pandemia como que era antes. O que era antes estava muito ruim. Estava muito ruim e esse processo e a pandemia veio nos mostrar, por exemplo, a força do SUS. Agora não há quem não reconheça que nosso enfrentamento, o SUS significou muitas vidas poupadas, apesar de tudo. Apesar de tudo. Então, eu queria deixar essas provocações e agradecer, dizer para vocês que eu gostaria muito de ter vocês de novo no outro momento, porque a fala e a simpatia, vocês transbordam humanidade, vocês transbordam afeto, vocês transbordam amor pela causa, pela vida, né? Parabéns às duas, aos três. Vai lá, Ângela, começa. Não sei, assim, acho que a trajetória de vocês, né, da Rosamary e da Iberê, é também uma grande inspiração para a gente. Né? E eu, assim, no começo do processo da pandemia, eu percebia que havia, me parece, ainda uma certa... um estado, assim, de estar perdido, sem saber para onde ir, mas com uma percepção de que teríamos que pegar outros rumos. Hoje,
parece que existe de novo uma certa adaptação a esse mesmo estado, né, dos efeitos desse mecanismo aí de abuso da vida, que as pessoas, aos poucos, elas vão se adaptando, embora a realidade do nosso cotidiano, né, está transbordante de cenas em que não dá para a gente mais sustentar isso, né, eu acho que é assim a condição, né, de empobrecimento de muitas pessoas, a quantidade de pessoas que passaram a morar né, viver, ter que estar nas ruas, tudo isso está muito forte, além também, né, de algumas questões que trouxeram, por exemplo, o tema da saúde mental de novo para um tema central de debate social, né? Eu acho as questões em si, elas estão latejantes, elas estão aqui, mas acho que cabe esse esforço nos diferentes lugares onde nós estamos de criar o espaço para que exista a circulação dessas ideias, para que exista a possibilidade de troca, porque cada vez que um processo se enrijece, a acomodação vai acontecer e a paralisia, ela permanece, né? Então, eu vejo que do começo da pandemia para cá, eu tenho a impressão que tinha no início uma vontade muito maior de mudar os rumos da destruição, incluindo, né, todas as relações aí com todos os seres, né, animal, mineral, vegetal, e de repente, de novo, a situação de consumo, ela está em patamares exacerbados, né, e aí eu não sei, assim, eu conecto também com uma coisa que a Rosa Amália trouxe, que é o processo de formação. Se a educação vem passando também por uma intensa mercantilização, se a formação em psicologia, em terapia ocupacional, em serviço social, em medicina, ela vai ficando cada vez mais tecnicista, cada vez menos implicada nas relações com a vida, né, na sua multiplicidade de questões nos territórios, como é que as pessoas vão dar conta de, né, construir essas zonas de diálogo? Então, acho que as coisas estão implicadas, né, que os espaços todos, e aí envolve também, né, os movimentos sociais, mas envolve os espaços da educação, envolve os espaços da saúde, criar essas estratégias, né? E aí eu articulo com o tema dos movimentos sociais, que no fazer, eu vejo que a integração acontece, sabe, Rosa Amélia, porque se vai no coletivo, o coletivo tem mulheres negras, indígenas, lésbicas, juntas, atuando, e formulando e construindo esse enfrentamento à colonialidade que a Valéria trouxe, né? O difícil, me parece, que está sendo as instituições, né, avançarem nessa estratégia de enfrentar a colonialidade, do processo, né, de racialização e dos efeitos do racismo no nosso território e das implicações nefastas disso permanentemente, como centro, né, a Lélia Gonzalez, ela, lá nesse mesmo momento aí, né, de que estava acontecendo a conferência que, né, agenciou, que articulou o acontecimento do SUS, né, e a Assembleia Nacional Constituinte, a Lélia estava ali o tempo todo dizendo da urgência de colocar, né, o enfrentamento ao racismo no centro de tudo aquilo que estava se anunciando no processo de democratização. No entanto, as lutas ainda, eu acho que a gente ainda tem muito por fazer, né? E não é uma especificidade, é o centro, né, da proposição. E sendo o centro, vai ter um diálogo muito mais efetivo com as vidas, com as pessoas, com o que está acontecendo, com as demandas, com as necessidades, com as lacunas que o sistema tem, justamente porque a própria prática do racismo, ela não é efetiva por meio de vários mecanismos cotidianos. Então, acho que essa questão de uma abordagem integral, ela também tem a ver com uma visão de luta comum que precisa atravessar os processos de formação, os processos de gestão, os processos do próprio serviço. Mas, enfim, temos aí novos repertórios, né, de questões que muita gente vem trazendo, várias lideranças indígenas trouxeram reflexões assim, que hoje estão nos espaços, né, que nós circulamos, tem sido possível dialogar e acessar, e que nós possamos aprender, e mais do que aprender, que nós possamos, né, nos deslocar desses lugares tão rígidos, assim, que nos colocam como, muitas vezes, profissionais que abandonam o sentido da vida para fazer uma abordagem que não tem a existência nem a si, nem do outro parte do processo, né?
Mas eu vejo que ainda é um exercício profundo que precisaríamos justamente pensar esse trabalho de enfrentamento da colonialidade como uma prática de vida nas suas dimensões da consciência e do inconsciente, né? O quanto que esses dispositivos estão agindo e operando, né, na orquestração de uma vida coletiva. E aí tentar fazer esses movimentos, mas eu acho que também é possível em cada momento, né? Nós estamos aqui fazendo com essa conversa, as pessoas estão fazendo nos seus espaços, os grupos estão fazendo nas suas trocas, mas é preciso que para dentro dos muros das instituições de saúde isso, né, seja fortemente tocado. Assim. Eu assim, concordo muito com o que a Ângela fala sobre essa importância, por um lado, da formação, né, que acho que as coisas fora do SUS, na vida cotidiana, os movimentos estão acontecendo. Né? E acho que tem um pensador que é o Günter Grass, não sei se é Günter Anders, né, que veio a ser o primeiro marido da Hannah Arendt. Né? E ele tem uma ideia muito interessante sobre a utopia, né, que ele fala assim que a gente precisa imaginar aquilo que a gente pode fazer. Esse é o sentido da utopia. E não aquilo que a gente não pode fazer, utopia como aquele lugar que não existe. É aquilo que a gente pode fazer. As coisas estão sendo feitas. Por mais que está havendo essa acomodação que a Angela falou e que está, né, a gente vê cada vez as pessoas, os ingressos dos shows de 2022 já estão todos comprados, né, vários shows internacionais aqui no Brasil, e hoje está tudo cheio. As pessoas estão ávidas por outra coisa, né? Então, a questão do consumo, mas acho que é necessário também essa abertura da formação dos profissionais de saúde, especialmente dos e das profissionais médicas, né, para uma outra realidade, que é para a realidade nacional, e a atuação, acho que dentro dos conselhos, naquela outra parte que não é a parte da sociedade civil, as pessoas têm que começar a ir para lá, ou propor estudos, ou propor aprendizagem. A gente tem que entender quais são os efeitos dessa colonialidade na construção da sociedade brasileira. Entendeu? Porque senão a gente não realiza sujeitos de direitos. Senão a gente vai manter isso para alguns. A gente não consegue. Vai até... pode até tender a uma universalização de todo aquele aparato, né, do atendimento técnico e tal, mas a pessoa não consegue nem entender aquilo, chegar àquilo. Né? Por quê? Porque tem uma barreira. É uma barreira que está na porta do hospital, na porta da saúde da família, na porta da UPA, dos centros médicos, uma barreira que implica um olhar atravessado porque não aceita aquela pessoa, porque está acompanhado por não sei quem, ou uma criança porque está com duas mães, ou está com dois pais, sabe, são essas coisas, é no miúdo, e esse miúdo, a meu ver, passa pela educação, passa pela ampliação da compreensão, né, do que é a sociedade brasileira, como ela foi formada, tem sido formada, e esses movimentos, por exemplo, o movimento que vem das etnias indígenas nesse momento da pandemia, né, toda a movimentação deles, seja em Brasília, seja fora do país, nós existimos. O que está em pauta ali? Uma relação que foi construída com aqueles povos, né, a partir de uma racialização, a partir de uma colonialidade, que está aí até hoje, e que dificulta a compreensão e que naturaliza a morte das crianças Yanomamis, seja por doença, seja porque foram tragadas pelas coisas que estão lá no rio, lá madeira, lá que vai tirar ouro. As balsas, né? As balsas. Jogando mercúrio no rio. E as crianças foram tragadas
ou a naturalização da morte de pretos e pretas no Brasil. Né? Então, assim, isso tem que estar na formação, isso tem que estar na compreensão, porque senão, lá na ponta, é pessoa surda. Por mais que o conselho seja municipalizado, por mais que aquela figura tenha lido as diretrizes, que tem que ouvir, que tem que... o centro, o conselho, o município que vai estabelecer as prioridades, onde os recursos serão alocados, quais políticas serão desenvolvidas. Essa pessoa está surda, não ouviu o quê? Essa surdez quer dizer, é tão nefasta, porque isso que você nos trouxe, isso obrigatoriamente tem que ser um a priori. Quando eu estou lá atendendo, eu estou atendendo uma pessoa, um ser de direito. Então, essa barreira a priori, ela tem que desabar. E, no entanto, nos nossos espaços formativos e de assistência, a gente acha que diálogos e conversas como essa não tem a ver com ensino, não tem a ver. Ensino é você ensinar a técnica, isso, que medicação, isso, aquilo. Então, esse pensamento a gente vai ter que desconstruir. E como é que a gente... né? Eu acho que agora é um momento, eu vejo um momento oportuno, porque tanta coisa está desabando na nossa cabeça que a gente precisa urgentemente construir um caminho. E não pode ser o mesmo, não pode ser do mesmo jeito que não deu certo. Você pode se julgar, né? Se achar a pessoa mais importante do mundo, mas se o vírus lhe atacar, você pode morrer com todo o dinheiro que você tem. É evidente que as pessoas não têm os mesmos recursos para enfrentar, mas o vírus não respeita isso, né? Então, já tem lições importantes daí, que a vida é soberana, que a nobreza é a vida, é a saúde é a vida, e as relações que a gente estabelece com as pessoas. E essa relação truncada da colonialidade é o primeiro passo que deturpa, que é nefasto, que traz doença, né? Adoece. Eu penso essas questões de discriminação, de racismo, enfim, elas fazem muito mal à saúde, elas adoecem a humanidade. E a gente, na saúde, precisa discuti-las, porque senão a gente está discutindo algo que é só a superfície. Né? É isso. Estamos na mesma tempestade, mas não estamos no mesmo barco. Não estão no mesmo barco. Olha, eu queria só pontuar uma coisa. É extremamente difícil mediar vocês dois, sabia? Porque eu me coloco aqui na posição de aluno, eu quero ficar ouvindo, né? Eu estou esperando, inclusive, qual vai ser a leitura para casa, né? Para as aulas assíncronas, para poder esperar qual vai ser o trabalho que eu vou ter que fazer. Mas a gente está caminhando para o final do nosso encontro. E eu gostaria de agradecer imensamente a participação da professora Valéria, da professora Ângela, a disponibilidade, o carinho com que receberam o convite, com que se dispuseram a estar aqui com a gente. A aula maravilhosa, não tem, assim, eu não consigo dar outro nome a não ser que seja aula, e que para mim foi uma aula maravilhosa. Certamente convidaremos vocês para outros encontros, né? Mas eu quero agradecer em nome do Centro Cultural do Ministério da Saúde a participação nesse webinário e que a gente tenha certeza que conseguimos encerrar com chave de ouro. Vocês trouxeram esse brilhantismo para esse encontro, para fechar a nossa série de uma maneira maravilhosa. Muito, muito, muito agradecido a vocês.
Rosa, quer falar alguma coisa? Idenê? Não, eu queria mais uma vez agradecer. Eu acho que esse é o tipo de reflexão que a gente, de alguma forma, tem que conseguir levar para os nossos cursos médicos, para os programas de residência e para o dia a dia dos hospitais, dos postos de saúde e tal. É isso, né? A gente precisa discutir a vida, né? Acima de tudo. E quero agradecer a vocês porque foi maravilhoso. Realmente, vocês permitiram que a gente fechasse com chave de ouro essa segunda série de encontros. Muito obrigada. Eu toda a vida quis assistir a aula de antropologia e filosofia. Hoje eu realizei meu sonho. Viu como é que me sinto, Idenê? Muito obrigada a vocês. Muito obrigado mesmo. Deixo aberto a considerações finais de vocês, se quiserem falar alguma coisa. Obrigada, Edson. Obrigada ao Centro Cultural. Obrigada, Idenê, Rosamélia. Contem com o nosso curso, né, com também o nosso curso de filosofia da Unirio como parceiro. Eu acho que é isso, essa luta, né, a gente foi caminhando para o tema da formação e é um ponto nevrálgico. E se for para mudar a grade curricular, que seja o caminho, porque justamente essa hierarquia da colonialidade que a Valéria traz, ela atravessa todo o processo da formação, né? Então, incluir como centralidade questões que foram sempre colocadas nas bordas da formação é mais do que urgente, né? E aí eu escuto, às vezes, relatos de universidades que foram quebrando a colonialidade a partir de experiências de ruptura, realmente criar ruptura e criar outra maneira, né, de colocar na centralidade o que de fato importa. E exige um trabalho, e acho que é nessa luta que nós estamos, né? E, enfim, muito grata. Parabéns também pela iniciativa. Obrigada, Edson. E também agradeço a Rosamélia, o Dêmio, Edson, pelo convite, né, para estar aqui com vocês, para conversar sobre o que conversamos. Mas, olha, acho que a gente tem... eu sempre uso... Às vezes eu mando uns memes para o pessoal meu mais conhecido, né, que nunca nos falte a esperança de dias melhores. E é a gente que está construindo esses dias melhores. Né? É a gente que vai implementar o SUS. Nos embates, porque não tem como ser diferente. E acho que, sobretudo, com um embate maior de um refazimento da sociedade brasileira, né? Porque, ao mesmo tempo que estamos assim, doídas e doídos assim, por uma série de circunstâncias, a gente vê reações, né? Tanto daqueles que estão marretando algumas coisas que a gente não quer ouvir, não gostaria que fosse assim, como outros que estão, né, também apontando para uma outra sociedade, né? Então, assim, e é nesse embate, não há muito como ser diferente, e dentro de um contexto maior mundial, que é o contexto da contra-revolução das elites, que a gente não pode perder de vista. Então, como é que a nossa Constituição de sociedade brasileira, marcada pela colonialidade, pela escravidão, pela hierarquização, pelo racismo estrutural, como é que isso está dentro de um contexto maior? E saber olhar os movimentos que estão acontecendo. E que, por mais que seja, mimimi identitário, não, quando a gente olha para todos, faz parte, está lá, está acontecendo. E recuperemos a potência da luta por essas lutas. Reaprendamos a lutar com essas lutas que estão sendo acontecendo e que estão, né, fazendo barulho. É essa potência que está aí. É isso, gente. Muito obrigado mais uma vez. Muitíssimo agradecido. E que venham os próximos e que a gente continue lutando e construindo um SUS cada vez melhor. Agradeço a todos. A todas. Boa tarde, obrigado. Boa tarde.